Fala pessoal, aqui é o Rafael e eu estou passando para vocês hoje o segundo vídeo de explicações e revisões, tá? Eu vou ver se dá tempo de eu fazer mais um até o fim do dia e aí eu passo para vocês o videozinho, não sei se vai dar tempo, mas agora eu queria fazer uma revisão geral sobre alguns elementos que na realidade pertencem mais às ciências sociais e que podem aparecer na provinha de vocês aí, tá? Lembrem que eu estou seguindo os planos com vocês, mas pode ser que apareçam questões de fora desse circuito de planos. Então, eu vou aproveitar para incluir esses elementos aqui, porque o banco de questões que eu usei para fazer a prova ainda está meio que num descompasso com relação ao que a gente tem na, no plano de ensino da grade nova. Tá? Então, eu vou fazer aqui, preparei aqui uma listinha de tópicos que eu quero trabalhar com vocês rapidamente, aqui só para dar uma geral. E eu quero tecer alguns comentários a título de lembrança para vocês memorizarem para a prova. Coisa pouca, na verdade, coisa bem simples, tá? Então vamos lá. Alguns acréscimos com relação à última parte da matéria, no quesito soberania. Soberania, lembrem que é um conceito que diz respeito à capacidade de investir poder e de cercear intervenções externas no teu território ou no teu país. A soberania, ela envolve algumas modalidades possíveis e ela tem maleabilizações. A gente fala que a soberania mudou bastante desde o momento da construção absolutista, desde o momento da construção moderna, que é a construção robesiana, que eu comentei com vocês no vídeo anterior, até as construções de hoje. E isso é bastante curioso, tendo em vista que os estados não deixaram de ser soberanos, mas eles travam relações novas. Então, eu queria que vocês tivessem como exemplo, na verdade, algumas das questões que vão aparecendo para nós, né, tem alguns casos força que eu acho que demonstram um pouquinho mais a transformação, a alteração mais profunda na soberania, e meio que podem servir para a gente meio que a título exemplar. Então, por exemplo, a gente falou lá bastante sobre o processo de globalização. Nesse caso, a soberania sofre uma relativização econômica. Então, se em Hobbes ela era uma soberania que a gente chamava de soberania absoluta, agora ela vai passar a ser uma soberania relativizada ou relativa em virtude de traços econômicos. Da mesma maneira, a gente vai ter, dentro do contexto de determinadas formulações de organizações internacionais, entidades internacionais, então a gente pode falar da Organização dos Estados Americanos, a gente pode falar da ONU, a gente pode falar do... O Mercosul não chegou a esse ponto, mas a gente pode falar da União Europeia. Nesses casos, o que a gente tem é a possibilidade de explicar, de explicitar o que a gente chama de soberania de caráter compartilhado, tá? Que se contrapõe a um outro modelo, que é chamado de modelo exclusivo de soberania. Né? Ela está mais ligada daí aos velhos traços absolutos, mas ela acaba trazendo uma certa aceitabilidade de negociações e de trocas entre países em razão de potenciais demandas mútuas. Tá? Então a gente poderia ter soberania absoluta ou relativa, a soberania exclusiva ou soberania compartilhada, né, que é um modelo sendo compartilhado, um modelo que a gente tem hoje. Né. Enfim, a gente tem aqui alguns modelos, alguns tracejados de soberania que podem ser entendidos como exemplos dessa transição que foi sofrida, que foi colocada, pautada com o passar do tempo, que diz respeito ao discurso soberano. Tá? Não esqueçam desses elementos, tá? Porque eles podem estar contemplados na prova, pedindo para vocês fazerem uma tentativa de explicação, desculpem, uma tentativa de explicação específica no que concerne às leituras que vocês têm dos eventos transformadores da soberania. Ok? Então, essa é a ideia central. Bom, na sequência, eu queria tratar de um tema que, na realidade, a gente trata um pouco mais para o final das leituras, ele aparece muito pontualmente até aqui, e eu queria lembrá-los que é o tema da legitimação. O conceito de legitimação que a gente tem é um conceito que transcende ética, transcende discurso, transcende todos os
limites discursivos, transcende limites morais, e ele se estabelece como sendo, por assim dizer, centrado numa relação, literalmente numa relação, num fenômeno, que é o fenômeno de sedimentação das lideranças e do poder político. Então, existem situações em que nós vamos observar a possibilidade de deposição de uma legitimidade fundante que vai literalmente justificar e armar, preparar e estabelecer de uma maneira mais sólida, mais contínua, aquelas relações de investimento de lideranças, as relações de poder, e nesses casos nós temos aquilo que a gente pode chamar de legitimidade, tá? Legitimidade, portanto, derivado de um processo de legitimação. O conceito que a gente emprega, na realidade, é um conceito derivado do Max Weber, tá? E esse conceito ele vai separar as bases legitimadoras em algumas estratégias possíveis, tá? Quer dizer, a legitimação ela transcende certos limites, mas ela utiliza instrumentalmente certos limites para se colocar. Por exemplo, a gente pode falar em processo ou critério de legitimação no âmbito legal ou procedimental. O que significa isso? Que as minhas ações como ator político, como agente das relações de poder, elas estão determinadas ou fundamentadas a partir do momento em que eu tenho uma carga normativa, uma carga procedimental que me deu essa força. Se eu sou, por exemplo, um representante como um senador, eu fui eleito e a lei determinou que a minha eleição criaria, digamos assim, essa base ou esse resultado, né, essa força de legitimação fundamental, e essa força de legitimação me daria condições, então, dali para frente, preparar a legislação, atuar, etc, etc, etc. Tá? Eu posso falar, por exemplo, em legitimação de caráter tradicional. A legitimação de caráter tradicional é aquela que a gente vê quando a gente observa, por exemplo, relações simbólicas ou institucionais voltadas para a religião, para ordens específicas, para gradações ou ordens específicas que são colocadas por muito tempo dentro de uma mesma sociedade. Tem, portanto, inspirações mais simbólicas. Lembrem que a gente discutiu a respeito disso no discurso de organização simbólica, lá atrás, quando a gente falou sobre a possibilidade de emprego de traços da psicanálise na leitura política. Tá? Então aí você tem a tradicional. O típico exemplo da legitimação tradicional vem sobretudo do sacerdócio. O poder que o sacerdote tem é um poder tradicional. Em terceiro lugar, a leitura que a gente faz a respeito da construção das relações de poder dentro do contexto da relação pessoal, das relações de personalidade, forma um elemento de legitimação chamado de elemento de legitimação carismático. O carismático é o cara que tem típico poder de agregar pessoas ao seu redor. Tem condições de captar liderança e por isso dá legitimação, legitima as suas forças. Todo tipo de populismo, na realidade, vem um pouco disso, de uma tentativa de jogar com certo carisma e massificar apoio popular de modo que você tenha legitimação para atuar. Tá? Então aqui vocês têm elementos fundamentais que determinam os elementos de fundamentação e legitimação dos traços daquilo que a gente chama de dominação. Tá? Então, assim, isso pode acabar aparecendo para vocês no quesito legitimação e aí vocês têm um quadro um pouco mais completo. 3 formas de legitimação, portanto, a tradicional, a procedimental, a carismática. Tá? Essas 3 formas, ou esses 3 modos de legitimação, completam, digamos assim, 3 modelos iguais de dominação que vão formar modelos de liderança também e, por isso, vão permitir uma estabilização do meio social em torno dessas lideranças. Ok? Ainda com relação a essa condição autoral, ainda com relação às teorias do Weber, tem algumas outras coisinhas que eu gostaria de discutir com vocês. Por exemplo, em que modelos sociais cada uma dessas linhas de poder aparece? Lembre-se, as tradicionais e as religiosas são mais das tradicionais e religiosas, são mais típicas de sociedades arcaicas. As carismáticas aparecem em quadros populistas e podem aparecer tanto na antiguidade quanto na contemporaneidade. As procedimentais são típicas das nossas democracias. É por isso que nós chamamos as nossas democracias de hoje não mais de democracias clássicas, mas de democracias procedimentais. Elas trabalham com critérios de eleição, trabalham com critérios de formação política voltados para procedimentos de legislação, estruturas de legislação e assim por diante. Tá? Então a gente está centrado nesse eixo.
Ok? Então esses elementos são importantes dentro dessa teoria. Lembrem-se das formas de legitimação e lembrem-se das sociedades que acomodam cada forma de legitimação dessas. Ok? Fora isso, eu quero que vocês lembrem sobre algumas das características fundamentais dos elementos de formação do Estado moderno. O que eu quero dizer com isso? Lembrem-se, eu coloquei para vocês 5 elementos formadores: o povo, a nação, o território, o governo e a soberania. Tá? Ainda pode-se incluir a questão da construção da subjetividade desses estados, pode ser tanto interna quanto externa, mas isso não vem ao caso agora. Eu quero que vocês lembrem desses 5 elementos e eu quero, sobretudo, que vocês ponderem a soberania, como eu já falei para vocês hoje, agora, nesse videozinho. E eu quero insistir numa outra questão. Lembrem-se da questão territorial. Tá? O que significa o território? Por que é tão importante falar do território? Porque o território é força determinante da tua capacidade de impacto enquanto Estado. Nós temos estados que não têm território? Temos. Nós temos, por exemplo, a Organização dos Estados, a organização Palestina, que vai ser justamente uma soma da nação palestina, que não tem território, que tem representação, tem capacidade de representação internacional, mas cuja representação é muito limitada. Em compensação, você tem nações inteiras que não têm território, por não terem território, não podem ser consideradas como estados independentes. Aliás, mesmo que eu fale sobre subjetividade de direito internacional, é super difícil falar de um estado que não tenha território, porque ele não produz coisas que sejam suas. Então lembrem-se que o território é central para a organização, mas ele não é, veja, o Estado que nós temos hoje, ele não é essencialmente um Estado um Estado considerado como rígido no sentido territorial. Nós podemos ter Estados sem território. Pelo amor de Deus, prestem muita atenção nisso. Tá? Lembrem-se também que quando eu falo sobre nação e Estado, eu estou falando de coisas diferentes. Tá? A nação, ela me permite, mesmo sem o território ou outros elementos componentes do Estado, ter condições de atuação política. Talvez eu não tenha impacto, mas a atuação política está presente. Os curdos, por exemplo, os armênios, por exemplo, eles têm. Os armênios são um pouco mais complicado porque eles estão muito esparramados, mas os curdos, por exemplo, vocês estão vendo a cabeça da minha cachorrinha que está em cima da mesa aqui. Os curdos, por exemplo, eles têm representação dentro da Turquia hoje. Na Síria, eles inclusive pegaram em armas para fechar um cantão para eles depois que o governo sírio entrou em processo de instabilidade e aconteceu toda a questão da guerra civil lá dentro. Então, o fato de não haver território não significa que uma nação não tenha condições de atuação política. Ela tem, ok? O que ela não tem é talvez impacto e tem dificuldade para ter geração econômica, ok? Desculpem eu estar usando minha colinha, que eu não quero perder nenhuma informação que vocês possam precisar. Lembrem-se também que a atuação, eu falei para vocês que existe uma atuação administrativa e jurídica sobre o território, mas pelo amor de Deus não se esqueçam que a atuação política e jurídica pode transcender limites territoriais em certas ocasiões. Tem normas penais que podem ser aplicadas sobre o cidadão brasileiro fora do país. Ainda que nós não tenhamos jurisdição para prender o cara, nós podemos pedir extradição. E nós entendemos que a nossa norma se estende a esse indivíduo. Nós podemos, inclusive, pedir em ocasiões limitação de apenamento em outros países segundo os limites ou teto de apenamento no nosso próprio. Tá? Isso significa que a norma pode se estender para além do território, ainda que talvez a sua eficiência ou a sua eficácia não sejam as mesmas. Eficácia, perdão, vai ser sempre a mesma, né? Mas a eficiência, a efetividade, talvez não seja. Porque a eficácia é inerente à norma, ok? A efetividade é materializada, ok? Então a efetividade, a eficácia nesse caso é potencial para gerar consequências, a efetividade de gerar consequências. Veja, só caso apareça na prova de vocês eventualmente
tópicos a respeito de sistemas de governo. Lembrem, esse sistema de governo ainda não é matéria para estar contemplada agora, mas como o banco está um pouquinho fora de ordem, eu vou falar para garantir. Tá? Caso apareça alguma coisa sobre sistemas de governo, formas de Estado, lembrem do que eu falei para vocês em Platão e Aristóteles, para ajudar bastante. Excepcionalmente, lembrem-se das distinções fundamentais entre governos republicanos, estados monárquicos, presidencialismo e parlamentarismo. Só para delinear bem em linhas gerais. O que é o republicanismo? Republicanismo é a construção de instituições para a gestão da coisa pública. Ok? O que é um Estado presidencialista? É o Estado que, como o nosso, é centrado, pelo menos por enquanto, um regime, tem um presidente da República, flanqueado por um Congresso. Mas o chefe de governo, ou seja, o cara que governa o país, é o presidente. E, em geral, também vai coincidir aqui com o chefe de Estado, né, que é o cara que representa o país fora como sendo o líder máximo. Essas funções podem ser separadas. O que é uma monarquia, por exemplo? Uma monarquia, nós vamos ter um rei. Uma monarquia pode ser uma monarquia de caráter parlamentarista. Numa situação dessas, o monarca geralmente é chefe de Estado, representa o país para nações externas como sendo o grande líder, mas quem governa o país é um chefe de governo, geralmente um premier, primeiro-ministro, ou coisa que vale. Assim acontece com a Grã-Bretanha, tá? Por exemplo, tem um monarca, tem um rei, mas ao mesmo tempo tem um primeiro-ministro que vai governar o país, e o rei, nesse caso, não se mete na política interna. Ele só representa o país na política externa e, quando das eleições do primeiro-ministro, investe o primeiro-ministro de poder, né, antes do primeiro-ministro assumir. E só. Ok? Veja, o que é um Estado unitário? O Estado unitário é um Estado que é dividido em províncias, mas preserva um poder central e geralmente delega poder para lideranças locais. Tá? Tem modelos e modelos e modelos. Tá? Você pode pegar, por exemplo, estados que têm cantões, como a Suíça. Você pode pegar estados que são divididos em províncias. Você pode pegar estados divididos em tendências, né? Nações divididas em tendências. E eles vão ter daí poderes delegados, vão ter nomeações para lideranças locais. Mas nós são estados federativos. Né? O que é uma federação, um estado federativo? O contrário do estado unitário é o estado federado. Desculpem. Um Estado federado, ele tem como característica central ter unidades dentro de uma união, sendo que essas unidades têm autonomia, elas têm leis próprias e têm pelo menos relativa autonomia para tomar suas próprias decisões administrativas e judiciais, tá? Além de terem certa autonomia econômica. Nesses casos, a União existe como cessão de poderes desses estados participantes, desses estados federados, e vira um superestado, por assim dizer, que agrega os poderes e que atende às demandas a partir das representações dos estados locais. Nós vivemos numa república federalista, uma república federal. O que isso significa? Que nós temos um governo dirigido para a gestão da coisa pública. Ele é um presidencialismo, então tem um presidente da república, mas ao mesmo tempo é uma federação, o que significa que nós temos estados que têm autonomia relativa e que se juntam representativamente em dois corpos, no nosso caso em duas câmaras, a Câmara dos Deputados, que representa a massa populacional, e por isso é proporcional ao número de votantes de cada estado, né? O número de cadeiras é proporcional ao número de votantes de cada estado, e nem nós temos um Senado, que é representação das unidades específicas da federação. Ok? Então, assim, só para vocês saberem, diferenciar presidencialismo de parlamentarismo. Né? Então, por que o parlamentarismo? O presidencialismo, o presidente manda. O parlamentarismo, quem é o chefe de governo? O chefe do parlamento. Okay? Diferenciar uma república de uma monarquia. Então, uma república é gestão da coisa comum. Numa monarquia, tecnicamente, o monarca é proprietário de tudo. Aspas, né? Tecnicamente, sim. Uma federação de um Estado unitário. Uma federação tem estados que, separados, elas se juntam eventualmente e cedem poder para um superestado, que é essa união federativa, ou então um Estado unitário que pega o poder que tem e esmigalha, delega em várias partes, né? Vai delegar para várias partes, para várias pessoas esse poder, e nessa delegação ele constrói todo o regime administrativo dele. Tá certo? Então essas são as diferençazinhas mínimas. Aqui eu estou fazendo aqui, lógico, esse vídeo de improviso para vocês terem um pouco mais da matéria. Mais tarde, se tudo der certo, eu volto com mais um vídeo. Eu tenho alguns compromissos para atender agora.
Mas dando tudo certo, eu já preparo outros vídeos para deixar aqui para vocês, ok? Feito, galera? É isso. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, eu estou com o e-mail aberto, tá? Depois que eu voltar desses compromissos que eu tenho que atender, eu já fico aqui atento às dúvidas de vocês. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo e eu atendo vocês. Feito? Valeu, estudem bastante e até amanhã. Abraço.